Vamos agora à explicação categorial. Então, a via real... Oi. Vamos mais um pouco. A explicação categorial, então, a via real da demarche explicativa na ciência consiste em procurar uma explicação do comportamento das entidades referindo-se a uma base categorial, isto é, recorrendo apenas a propriedades categóricas. Então, a construção de um modelo faz referimento somente a propriedades categóricas. Então, o modelo é suposto, como vimos, é suposto representar um sistema, um conjunto de valores e propriedades categóricas organizadas numa estrutura, não necessariamente espacial, numa estrutura de relações. Essas relações são também propriedades categóricas. Então, a terminologia, propriedade, a palavra propriedade que eu uso, se refere tanto a propriedades assim chamadas de monádicas, como ser marrom. Ser marrom é uma propriedade monádica que se aplica a indivíduos, a particulares, certo? E tem também as relações. As relações, eu considero as relações como sendo propriedades. O copo aqui é menor do que a mesa, então esse é menor, X é menor do que Y, é uma propriedade, mas é uma propriedade relacional. E tem propriedades com são relações entre 3, 4, etc., particulares. Então, antes da pausa, eu queria discutir brevemente um exemplo de explicação famoso, que é a explicação do desvio da luz polarizada quando a luz cai sobre certas substâncias, os assim chamados exoses, que são açúcares com seis átomos de carbono. Então, certos exoses fazem girar o plano de polarização, às vezes pela direita e às vezes pela esquerda. Bom, eu não vou explicar os detalhes. E então, aquelas que fazem girar a luz para a direita são chamadas dextrógiras, e aquelas que fazem girar a luz para a esquerda, levógiras. Mas essas substâncias têm a mesma composição química, certo? Então, como explicar causalmente? Porque, segundo uma concepção saudável da causalidade, quando tem coisas diferentes que ocorrem, tem que ter causas diferentes. Mesmo efeito não pode ser produzido, dois efeitos diferentes não podem ser produzidos pela mesma causa. Ok? Então, a explicação é que o açúcar L e o açúcar D são imagens no espelho, tá, como a mão esquerda e a mão direita, ok? Então isso explica que, embora essas duas substâncias tenham a mesma composição química, elas reagem a uma luz polarizada, que tem uma certa propriedade, em modo diverso. Essa é uma explicação tipicamente categorial, que faz referimento a estruturas espaciais. Então, nesse caso, podemos tranquilamente afirmar que essa explicação é bem fiel à maneira em que, segundo os padres fundadores da ciência moderna, é uma explicação boa. Essa é uma explicação da qual os Descartes, Boyle, etc., teriam certamente gostado muito. Okay? Porém,
a ciência atual não para aqui. Porque podemos também interrogarmos-nos sobre as razões por que os átomos de carbono, de oxigênio e de hidrogênio se combinam nesse tipo de moléculas, certo? Okay. Porque esses 6 átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio se combinam nesse tipo de molécula estável. Certo? Trata-se de outro tipo de pergunta, a qual a mecânica, a química também, de uma certa maneira, e a mecânica quântica pode responder. E, finalmente, temos que nos basear sobre as propriedades dos componentes dos átomos, em particular sobre as propriedades categóricas dos elétrons, as camadas eletrônicas, e o número de elétrons, etc. Ok? E a esse nível teremos acabado provisoriamente nossa procura de explicação por meio de propriedades categóricas. Ok? Então, mas isso nos não impede de atribuir ao elétron também propriedades disposicionais, como a atração elétrica, que pelo momento não repousam sobre nenhuma base categórica conhecida. Então não basta dispor de uma fórmula matemática para poder afirmar que temos uma explicação completa de uma tendência, como a tendência de corpos de atrair, ou a tendência de cargas de signos opostos de se atrair, ou a explicação completa de por que os corpos maciços se atraem. Então podemos aqui tirar uma lição, um certo ensinamento da discussão que houve na época de Newton, quando ele propôs a sua famosíssima fórmula da gravitação universal. Então, nessa expressão matemática, a força é proporcional às massas gravitacionais, m e inversamente proporcional ao quadrado da distância r que separa as massas. O fator é proporcional a G, a constante de gravitação, etc. E essa fórmula enuncia uma mera relação funcional entre grandezas mensuráveis, não é observáveis aqui. Temos com essa fórmula uma explicação da gravitação. O próprio Newton achou que não tinha uma explicação. Ele diz numa carta a Bentley, a gravitação deve ser causada por um agente que age constantemente em acordo com certas leis. Ok? Então Newton reconhece com isso que uma fórmula matemática não nos dá a causa autêntica ou o mecanismo da gravitação, isto é, o como de sua operação. Então, repare bem, a fórmula da gravitação dá a explicação dos movimentos, é uma lei causal, certo? Dos movimentos, mediante leis causais, dos movimentos dos planetas, mas não dá uma explicação da gravitação, da própria gravitação, daquela tendência, ok? Não dá uma explicação dessa tendência. Então, Descartes tentou explicar a gravitação gravitacional de modo mecanicista, supondo a existência de corpúsculos que se movem em turbilhões, ou vórtices, os famosos turbilhões de Descartes. Então o planeta estava carregado em torno ao Sol, o Sol estava no centro do turbilhão e o planeta estava carregado por esse turbilhão. Mas Kepler mostrou que os planetas se deslocam sobre elipses, certo? Então turbilhões elípticos não funciona bem. Enfim, segundo Descartes, pelo menos, não dá.
Então, quando Kepler mostrou que os planetas se movem em elipses, ele desferiu um golpe fatal à teoria dos turbilhões de Descartes. Então, a ideia de Descartes não era ruim, é uma ideia mecanicista, naturalmente, mas ele quis explicar a gravitação em termos de partículas. E essa ideia está certa, porque hoje em dia tem teorias que não... Bom, tem discussões sobre a confirmação da existência dos gravitons, etc. Mas a existência dos gravitons... Os gravitons são as partículas postuladas na teoria da relatividade geral de Einstein. Na teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria da gravitação. E esses gravitons seriam as partículas que seriam o vetor da força gravitacional, intercambiadas entre o Sol e o planeta. Mas a existência desses gravitons ainda é controvertida e então nós não temos ainda uma explicação satisfatória dessa tendência, do que chamamos a disposição, essa disposição gravitacional, ok? Mas tem que continuar a procurar. Então, na fórmula de Newton, R é uma propriedade, uma relação espacial, que é, sem dúvida, uma propriedade categórica. Mas é legítimo supor que os corpos possuem uma massa, certo? Exercem uma força uns sobre os outros, ainda que não suceda aceleração nenhuma. Por outro lado, existem entidades reais, como os planetas e o Sol, que são objetos identificáveis por meio de certas propriedades. Tal identificação é independente da questão de saber se seus comportamentos podem ser ou não, sim ou não, descritos pela lei da gravitação universal, outras leis. Então, temos corpos que têm massas. Temos boas razões. Então, se podemos aplicar a lei da gravitação, esses dois corpos, o Sol e o planeta, digamos, isso é porque podemos, como vimos, extrair resultados de mensuração desses objetos, propriedades categóricas como ter uma massa de um certo valor. Ok? É assim que funciona a explicação categórica. Mas isto, mais uma vez, não proíbe a atribuição de propriedades disposicionais, tal como a gravitação, a estas entidades. Ok?